Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Tá na Mesa, um podcast diferente, que é um podcast que a gente entrevista profissionais da saúde e de esporte, mas mais para saber o que eles fazem em vez do que eles falam, né, pra gente. E aí, quem tá na mesa aqui com a gente hoje é o Duda, Eduardo Perini, nutricionista amigo. Obrigado por ter vindo, Duda. Pá, bom demais estar na mesa com você, Léo. Isso aí, meu camarada. Obrigado mesmo pelo convite. Só que antes de começar, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, a Upper Completa, a Academia Upper ali no Flamengo, e também a Upper Arena, que é o CT de treinamento deles, né? Então é isso. Tranquilo? Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos lá. Duda, a gente sempre começa esse podcast perguntando se tem alguma história engraçada. Todo mundo tem, o negócio é lembrar, né? Se tem alguma história engraçada com comida, ou engraçada, inusitada, ou sua, ou de algum familiar, ou de algum paciente, ou sua com paciente. História engraçada com comida, tem um monte, né? Que a comida faz tão parte da vida da gente desde que a gente nasce, né? História engraçada. Vamos lá para os anos 80. Os anos 80 foram muito loucos, né? Não estava nascido nessa época. Não estava, não. Pois eu estava já andando por essa terra aqui nessa época, né? Então, nos anos 80 não tinha suplemento, né? Assim, não tinha praticamente nada. E a gente já treinava em academia, era academia de bairro e tal, era academia pesada, de musculação. E não tinha suplemento, e assim, você não tinha um know-how, um conhecimento. Tudo era muito empírico, né? Observação, né? Tudo a gente pesquisava, ia conversando com os amigos na academia e tal. A ideia que a gente tinha na época é que você tinha que comer algo calórico, denso, imediatamente antes do treino, para ficar grande, né? Então você imagina, é óbvio que você não fez a digestão daquilo, né? Então você improvisava. A gente fazia umas vitaminas assim, pegava 1 litro de leite, tacava no liquidificador, pegava lá umas 3, 4 bananas, jogava uns 2 ovos inteiros com casca, porque você tinha que usar a casca para usar o cálcio. É óbvio que aquilo não tem biodisponibilidade, né? Mas a gente não sabia. E, enfim, a galera inventava, aí jogava mel, já existia proteína de cálcio, aí tacava umas colheres de proteína de cálcio, tacava aveia, a gente jogava alfafa. Teve um maluco até que jogou um bife de fígado inteiro uma vez que eu vi. Mas, enfim, deve ser fazer aquelas gororoba meio pesadona e imediatamente ia treinar, depois tomar uns 3 copão daquilo. É claro, você chegava na academia de barriga cheia, arrotando, assim, completa indisponibilidade pro treino, né? Então, você imagina o que acontecia. Você treinava com aquele negócio ali subindo e arrotando. Uma vez, cara, a gente estava na academia Power, lá, Academia Ipanema, bem raiz tal, da época. E tinha um cara, tem aqueles caras que tudo dá certo na vida, tem uns caras que tudo dá errado, né? Tinha um André, um amigo nosso, que infelizmente as coisas sempre iam pro lado errado pra ele. Ele tomou a vitamina dessa com a gente e foi treinar. E tinha um exercício que era muito comum na época, que era a remada sentado no chão, né? Esse aparelho é difícil encontrar hoje em dia. Aliás, não existe em academia, mas naquela época era muito comum. Então tava lá o André fazendo a remada no chão, puxando. E aí, cara, veio. Quando o negócio veio, ele tava na janela. Ele, foi direto pra janela e mandou lá embaixo. Literalmente, ele vomitou lá embaixo. A academia era no 3º andar. O negócio foi lá pro 1º andar, foi pro parapeito. Aí ele, passando mal. E a gente, caraca, só esse cara mesmo. Cara, deu 1 minuto, o elevador subiu. Era a faxineira do 1º andar, com balde, pano, vassoura. Porra, quem é que vomitou lá embaixo e tal? Vai limpar. Aí a gente foi ele apontou pra ele. Mas eu passei mal. Não quero saber, eu não vou limpar, não. Aí catou o André pelo elevador, levou ele embaixo, a gente ficou lá de cima zoando pra caramba. Então essa é uma história inusitada sobre alimentação feita de forma errada, né? Na hora do treino não se come nada denso e muito calórico. Ensinamentos, e aí Dona Maria botando ordem na casa, a faxineira claro, lá, né? claro. Né? Toda a poderosidade da mulher naquele momento botou ele pra fazer a faxina, certíssima ela. Fez certo. Mas, e aí o Eduardo já mostrando aqui que é raiz, né? Desde os primórdios já estava... mesmo, a gente levantava ferro e... A gente chegou antes da suplementação, né? Então... Assim, whey protein. Vocês conseguem, Léo, imaginar um mundo sem whey protein, né? Hoje, né, cara? Hoje, mas né? Então, a galera que chegou agora, mas, cara, a gente conheceu o mundo sem whey protein. O protein surgiu em meados dos anos 90. Creatina também, meados dos anos 90. Eu conheci depois, bem depois. Né? Naquela época não tinha nada. E assim, você estava falando, na verdade, depois do proteinado de cálcio veio a época da albumina, né? Eu acho que era melhor sair por cima arrotando do que por baixo com a época da albumina, que geral queria sair da... albumina liofilizada, né? Daquela flatulência, né? Hoje em dia tá melhor tratado, mas na época você logo sabia que o cara tinha tomado albumina antes do treino, né? Aquele cheiro peculiar.
Mas você sabe que você me lembrou uma coisa, quem me segue aí nas redes sociais já deve estar acostumado, porque eu vira e mexe, eu posto, eu faço muita vitamina, eu sou, cara, desde moleque eu faço vitamina pra caramba. Eu sigo você. E as minhas vitaminas não são tão diferentes disso, não são para outro propósito, em outro momento, mas eu sou desses que, tudo começou com tipo suco verde, eu falava, pô, o pessoal joga a base dele, passa a ser a folha de couve. Falei, por que eu não jogo uma folha de couve na minha vitamina? Eu gosto muito de vitamina, não gosto tanto de suco, mas eu adoro, sempre adorei vitamina. Eu lembro quando eu era moleque, vendo aquela novela Top Model, eu acho que era o Saldanha que ficava fazendo vitaminas. Eu falei, isso é mole pra nós, faço isso todo dia. Eu sei que aí, cara, eu comecei a jogar uma folha de couve. Aí teve um dia que eu falei, por que eu não posso jogar outra coisa a mais? Outra coisa a mais. Eu sei que eu fui jogando, eu já joguei cenoura, batata, couve, brócolis, eu jogo com bastante frequência, né? Porque eu faço a vitamina praticamente todos os dias. Couve e brócolis eu jogo com bastante frequência, mas eu já joguei batata, mais de um tipo de batata. Aí você bota banana, bota porque whey junto, o que você faz? Todo mundo apavora, mas como tem whey, como tem banana, como tem abacate praticamente todas as vezes, às vezes mel também, aí ela fica gostosinha, cara. Na verdade, todo mundo sente aquela, pô, que isso, não tem como ficar bom. Eu provo que tem, porque não é vitamina de brócolis, nem vitamina de couve-flor ou de couve, mas é uma vitamina que tem. E tem isso tudo porque eu também sou meio animalzinho para comer, então eu faço tipo 1 litro só para mim, bem, e eu gosto de grossa. Eu achei que você come bem, inclusive você come um abacate inteiro, né, e segue, né? É, a vida que segue feliz da vida. Todo mundo já está acostumado. Vamos lá. E tem, Duda, tem alguma fake news, alguma mentira da área da saúde? Tem também. Tem um monte, né? Mas uma que contam muito na internet, assim, que te dá até um certo nervoso de repente, ou o paciente chegando, já falando isso, enfim, familiar, amigos. É tanta lenda que se conta, né? E assim, quando é uma pessoa leiga falando, você desconta, nem esquenta, nem estressa. Mas quando é um profissional de saúde, né? Quando é um nutricionista falando, quando é um médico falando, né? Aí a coisa toma uma outra proporção, né? Eu vejo isso diariamente, eu tenho pacientes e amigos que sabem que eu fico puto vendo isso, mas eu não me pronuncio nem nada. Eu acho que a internet tem que ser livre mesmo. Eu acho que você, sim, como telespectador, como consumidor, você tem que fazer uma filtragem, fazer uma leitura crítica daquilo, usar sua experiência e tal, perguntar o porquê daquilo está sendo falado. Porque eu ia falar justamente isso. Essa filtragem é muito difícil, cara. Hoje em dia é muito difícil, porque só dentro da nossa área tem, sei lá, zilhões de nutricionistas, um fala A, o outro B, o outro C. Sim. Como que a pessoa vai saber filtrar? A gente, como profissional de saúde, a gente faz essa filtragem, mas tem muitos profissionais de saúde, colegas nossos, que não fazem essa filtragem e saem repetindo, né? Repostando assim, coisa que viu na internet. Assim, o que eu mais vejo, por exemplo, vi um médico muito famoso que vende livro e tal, falando que o whey protein é junk food. Só se for na cabeça dele. Mas assim, ele até fala algumas coisas interessantes algumas vezes, mas ele faz tanta coisa para chamar atenção, para dar visibilidade, que se perde no personagem. Ele e outros, por exemplo, tem um outro médico que tem lá um monte de seguidor, vende o programa dele e tal. E aí ele chega junto lá da câmera, fala assim, aquela voz de amigo e tal, naquela proximidade, sabe? Que tá cuidando de você. E aí ele aponta e fala, olha essa fórmula aqui, que tá todo mundo imitando, eu já vi um monte de profissional, médico, nutricionista imitando essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui é o Ozempic natural. Pronto. Dá um tom na cabeça da gente. Ozempic natural, isso não existe. O Ozempic é uma substância artificial. Ela mimetiza, assim, uma substância natural que você produz de forma grátis, entendeu? Você não paga nada, apenas com a alimentação certa, que é o hormônio GLP-1, o hormônio da saciedade. Então, como que uma fórmula pode imitar algo natural que não existe? O Ozempic natural, ele já existe, é o GLP-1. E você não precisa de uma fórmula para imitar aquilo, mesmo porque aquela fórmula que ele se propõe, ela não faz isso. Ele vende algo que ele não vai entregar. E é verdade. Dia desse eu vi uma nutricionista botando a formulazinha do médico lá, dizendo que nem deu crédito pro cara. Ele tá certo em reclamar isso, mas também tá propagando uma mentira. Aquela fórmula não é um Ozempic natural. É foda. E outras também. Outro dia eu vi uma médica que também vem no mesmo sistema, ela quer te vender o curso dela, papapá, pipipi, e aí ela mostra uma fórmula que vai resolver o seu problema de lipedema. Lipedema é excesso de gordura localizada em membros, especialmente na perna. Aquela fórmula que ela bota ali não vai tirar a gordura da sua perna. Mas todo trabalho junto. Eu acho que a galera hoje está, tipo, muitos profissionais se
colocam, tipo, para falar o que os pacientes, seguidores e tal, o que eles querem ouvir. Porque todo mundo quer a fórmula mágica, né, cara? Esse aqui é o problema, na verdade. Exato, todo mundo quer a solução pro seu problema, quer achar um guru, alguém que vai apontar ali e dizer, a solução do seu problema é essa, faça isso. Mas isso não existe, não existe a bala de prata. O que existe é um conjunto de hábitos saudáveis que você compõe, adquire e vai fazendo ao longo dos dias, meses, anos, e aí você se beneficia daquilo. É como aquela água com limão de manhã não emagrece, kkkk. É óbvio que a água com limão de manhã não emagrece, mas tem que começar com alguma coisa. Só se o limão tiver 2 km de casa. Né? Então, exatamente, você vai correr atrás do limão. Mas aquilo, você tem que começar com alguma coisa. Tudo bem, você se sente bem, aquela coisa te hidrata, porque você tem que hidratar de manhã. Você acorda, você dormiu lá 6, 7, 8 horas, você está desidratado, você não sabe, você está desidratado, você tem que se hidratar. Então, se aquela água com limão e o vinagre e tal, e a glutamina junto, pô, te faz tomar um copão de 300, 400 ml, porra, que ótimo. Você vai emagrecer, porque a água sacia. Então, super funciona. É o que você faz da hora que você vai acordar até a hora que você vai dormir. Naquele conjunto de coisas, você vai montando estratégias, instrumentos que você vai pegando ali, e você vai montando uma estratégia diária, que depois você vai repetindo dia após dia, e vai te emagrecer, ou vai te deixar mais forte, mais definido, mais saudável, vai melhor ao banheiro. No podcast 2, eu até brinquei com a Carol, que acho que era nessa parte também que eu falei que eu cantava. De vez em quando eu canto até para paciente, aquela musiquinha água, limão, glutamina e gratidão. Oi! Que é foda, porque na verdade, cara, eu já escutei de paciente, algumas vezes até, do tipo, mas funcionou como. Ou de paciente ou na minha rede social, de eu postar alguma coisa e ver comentários do tipo, mas funcionou comigo, mas não sei o quê. Você que tá querendo. Você trabalha para indústria e não sei o quê. Eu falo, não. Mas, pô, que bom que funcionou contigo. Se você ler os próprios comentários na postagem, você vai ver que para outras pessoas causou um problema gástrico, na verdade, antes de emagrecer. Pessoal, né? A experiência pessoal dele foi ótima e o outro não. O outro simplesmente não funciona. Detesta limão, detesta vinagre e tal. Tem pessoas que detestam água. Como é que você vai convencer um cara que não gosta de beber água? Só tem, né? Tem bastante também. Pô, e água é vida, né? É básico, né, cara? É tudo. Pô. E, cara, vou te falar que a água é comum de usar para quem eu acompanho, né? E tanto eu ia falar nas pobres mortais, nas pessoas comuns, como nos atletas, né? Na verdade, é uma das deficiências de atletas, né? Eles ficam pensando, que suplemento que eu tomo para isso? Que suplemento que eu tomo para melhorar, né, a minha performance física? Eu falei, começa pela água. Bom, bonito e barato, irmão. Exatamente. Faltou água, já vai faltar aí para você e ferrou. É uma pergunta que as pessoas... que produto que eu tomo, que suplemento eu tomo? Cara, o cara tá botando a pirâmide para baixo, né? O que eu faço? Que horas eu acordo? O que eu como? Como é que eu desenvolvo meu treino? Para depois pensar que suplemento eu vou tomar. Porque o suplemento, ele complementa. Ele te leva além. O cara já quer partir daquele plus ali. Calma aí. Primeiro vamos dormir X horas e acordar X horas. Na hora de acordar X horas, você vai tomar isso, vai preparar isso, e ao longo do dia você vai comer isso, beleza? O seu treino é esse, nesse período é esse, tá? Agora você vai pensar que suplemento você vai fazer para ir além de onde você já chegou. Mas as pessoas, as pessoas querem uma solução rápida. Elas querem achar a solução numa pílula. Tava conversando com minha filha essa semana. Eu falei, filha, quanto menos imediatista você for, melhor para você na sua vida. E quanto mais imediatista você for, mais você vai sofrer na sua vida. Melhor conselho que você pode dar para sua filha é esse. Eu falo isso com vários pacientes jovens. Não sei se ela ouviu ou não, mas a minha parte tá falado, né? Duda, agora eu vou pedir para você contar a sua profissão, respondendo algumas perguntas, mas é bate-bola. É tipo, papum. Beleza? O que você mais vê na sua profissão? Pessoas imediatistas, pessoas insatisfeitas, pessoas que se iludem com algo que elas veem ali no Instagram, no TikTok, aquele é um produto, tá? Aquela pessoa linda, maravilhosa que está ali, você não sabe o que ela passa para estar daquele jeito ali, e aquele jeito é naquele momento da foto. Ela tirou 300 fotos, escolheu 3, trabalhou 3, pegou a melhor das 3 e publicou ali. Tá? Então, assim, muitas vezes aquela pessoa está lá dizendo que não come doce, que come frango com batata doce sem sal e tal, e tem uma série de hormônios e medicamentos e produtos farmacêuticos para manejar um monte de coisa ali. Então, assim, parar de se guiar pela foto que vê ali. Aquilo ali é muito legal e tal, mas não deixa guiar sua vida por aquilo, não.
É difícil, mas se for um trabalho, né, constante, se tiver consciente, acho que talvez as pessoas consigam melhor isso. É algo muito novo, né? Assim, rede social, né? Tomou o mundo virtual e é cada vez mais presente. Então as pessoas têm que realmente saber dissociar isso, né? Entender que o mundo está aqui agora, o mundo real é esse aqui. Com a pessoa que está ali do seu lado em casa, a companheira, o marido, a filhos, os amigos, entendeu? Não aquele mundo que está ali na sua frente, naquela tela. É muito legal. Assim, a gente, inclusive na nossa profissão, a gente participa ativamente disso. A gente está lá, está vendo e também está fazendo conteúdo, né? Mas a gente tem que saber diferenciar. Com certeza. E o que você mais faz na sua profissão? O que eu mais faço é atender pessoas que querem emagrecer. Né? Assim, a maior parte dos meus pacientes querem emagrecer, queimar gordurinha. Acho que com todos os nós. Com todos nós, né? Mas essa não é a função em si da nutrição. A nutrição é muito mais do que isso, né? Atendo uma galera que quer ganhar massa muscular, que quer ganhar 10, 20 quilos. E aí você monta aquela dieta hipercalórica, alimentos densos e tal. Galera que quer massa muscular e definição também. Mas assim, a nutrição é muito mais do que isso. A nutrição, ela te faz entrar num estilo de vida saudável. Ela modula várias questões metabólicas suas. A consequência disso é você perder gordura corporal, melhorar o percentual de massa magra. Quanto mais massa magra, menos massa gorda, você obrigatoriamente é uma pessoa mais saudável. 10, 20 quilos só com a alimentação é possível? Olha, se o cara tiver genética para isso, tiver paciência, mas assim, geralmente, eu atendo muito fisiculturista também. É claro que aí faz parte enfim, fisiculturismo é um estilo de vida, é um esporte, né? Também tem algo também de merchandising está envolvido nisso. Então, assim, a pessoa vai a um físico extremo. Isso não necessariamente seja sinônimo de saúde. É uma situação extrema que o corpo está ali. Então, você precisa usar, digamos, alguns performance enhancers para chegar lá, né? Senão, não chega lá no nível que o esporte exige. Esses atletas, sim, eles fazem uso de algumas substâncias ergogênicas que levam muito além. Tem um custo, isso tem um custo para a saúde da pessoa, um risco tremendo, mas o atleta sabe. Vamos lá, o que você mais gosta nela? Na minha profissão, cara, é você acolher as pessoas. É você poder modificar a vida das pessoas através da nutrição. Através daquele momento que você tem para falar, olha, você pode ter muito mais da sua vida do que você está tendo. Você pode viver muito mais do que você acha que você vai viver. Você pode viver com muito mais qualidade. São coisas simples de fazer. É você procurar assim, seguir o bom senso e procurar fazer o que o seu antepassado fazia há alguns anos atrás. Porque a gente era muito mais saudável. Enfim, a gente vivia menos porque a ciência não tinha evoluído tanto. Mas a gente era muito mais saudável, vamos dizer, até os anos 50. O diabetes tipo 2, que é uma epidemia. Nos anos 50 era raro alguém ter um diabetes tipo 2. O que aconteceu nesses últimos tempos? Obesidade. Eu fui criança nos anos 70 e eu fui adolescente nos anos 80. Você não tinha uma epidemia de obesidade naquela época. Hoje em dia tem fast food. Porra, naquela época já tinha fast food. Naquela época já tinha Coca-Cola. Então, assim, será que o problema é só o fast food? Será que o problema é a Coca-Cola, é o refrigerante que joga um açúcar líquido no seu sangue? Isso tudo é parte da explicação do problema, mas o problema é multifatorial. Eu ia brincar aqui falando que deve ser coisa de Eduardo, né? Porque o do Dantas aqui, ele foi um pouco prolixo nessa parte aqui que eu falei, bate-bola, bate-volta, rapidinho. E aí agora o outro Eduardo tá sendo assim, mas na verdade é interessante quando fala um pouco mais, porque você botou uma colocação bacana agora aqui. Então, às vezes é interessante deixar mesmo falar por causa disso. Então vamos adiante, vamos acelerar aí, que então tem papo hoje, não tem, Léo? Tem bastante coisa aqui, meu irmão. Vamos lá. A frase que você mais escuta na profissão? Não consigo emagrecer. E a frase que você menos gosta de ouvir? Comigo não dá certo, desistir, não consigo fazer isso. Pô, por que não consegue fazer isso? Tudo bem, vamos chegar lá, não é? Vamos ajustar isso, vamos modular isso. Né? Não existe, assim, aquela dieta padrão, entendeu?
qual é a moda da dieta agora? Cara, a melhor dieta que existe é aquela dieta mais saudável possível. Você pode botar o nome que você quiser. Quer fazer jejum, faz. Não quer fazer, não faz. Não precisa fazer jejum. Quem se dá bem com jejum, faz. Quem não se dá bem, não faz. Mas não necessariamente precisa fazer jejum para ser mais saudável, emagrecer. Vou fazer dieta cetogênica. Beleza, tá afim de fazer. É difícil pra caramba montar dieta cetogênica. A maior parte das dietas cetogênicas que a galera vem e fala pra mim que tá fazendo uma dieta cetogênica, eu falo, desculpa, você não tá fazendo uma dieta cetogênica. E eu acho difícil de seguir, olhando para a alimentação das pessoas como a maioria, né, faz hoje em dia. Tanto é que para mim é bem complicado isso, porque na época que a gente estava conversando com minha mãe, na hora que o pessoal estava falando, pode ser epilepsia, eu falei, bom, então vamos para cetogênica. Eu só não acho que ela vai conseguir seguir. Mas, como é que foi a aderência? Não, nem tentei, cara. Certo. Na hora que eu comecei a montar, porque, na verdade, uma das coisas que acaba atrapalhando a saúde dela, como a de quase todo mundo, é porque está no contrário da cetogênica, com excesso de carboidrato refinado e tudo mais. Só que eu vejo que essa é uma parte que são poucos nutris que faz. Você não só trabalha com cetogênica, como você vive, né? Sim. Isso também, não é? A primeira vez que eu fiz dieta cetogênica para mim foi em 2016. O resultado foi fantástico, entendeu? Inclusive até meu problema assim, de enxaqueca passou. Eu sofri de enxaqueca décadas. E ela resolveu essa questão. Mas assim, não é porque você faz uma dieta cetogênica que você vive em dieta cetogênica. Você nem pode. Você tem que fazer um ciclo de carbo. É impossível. Não é porque o cara faz cetogênica que o cara é inimigo do carbo. Não, eu, por exemplo, eu sou muito amigo do carboidrato. Não tem como você viver sem carboidrato. Você tem 3 macronutrientes: proteína, gordura e carboidrato. Você tem que usar os 3 na sua dieta. Agora é a incidência, o percentual calórico na sua dieta daquilo. E naquele período, você periodiza a dieta. De forma que eu entendo que não existe assim, uma dieta superior. Qual é a melhor dieta? Torna a falar, a melhor dieta é aquela dieta onde você usa alimentos mais naturais possíveis e menos processados possíveis. E quando eu falo processado, eu falo de ultraprocessado. Porque uma laranja que você faz um suco e bota numa caixa, é um alimento processado. Mas assim, faz mal. Tem um nutricionista que fala, é só açúcar líquido e tal. Mas, cara, de repente aquele ali é uma estratégia boa para você tomar com creatina e correr 2 quilômetros, né, às 2 horas. Para outra pessoa, não. Então, assim, é aquilo que falou, a experiência pessoal, né? Como é que a flexibilidade metabólica de cada corpo, como é que ele age com carbo, como é que ele age com gordura, com proteína. Assim, ele é vegano, ele é vegetariano, ele realmente tem uma filosofia que ele quer se afastar de qualquer coisa de origem animal, ou realmente não bate bem, aquela pessoa chega até a ter ânsia quando vê uma carne na frente, zero problema. Agora, existe um outro extremo na dieta agora, que a dieta carnívora. Eu tenho lido bastante. Agora no Brasil está se falando mais sobre isso, mas isso aí já se fala há mais de 5, 6 anos nos Estados Unidos, dieta carnívora, como se nós fôssemos carnívoros. Carnívoro é gato, por excelência, nem o cachorro é um carnívoro por excelência. É só você ver o tamanho do intestino. Você não tem como se alimentar apenas de carne e não jogar vegetais dentro. Você precisa de fibras, até para digerir algumas proteínas que você não digere e fica lá no intestino grosso. Tem paciente meu que vai ser bom ouvir essa parte aí, né? Porque vem gente me perguntando, cara. E olha que eu sou amigo das carnes, hein? Eu sou gaúcho, né? Apesar de ter crescido aqui no Rio, sou botafoguense, mas eu continuo gaúcho torcendo pro Colorado. E eu gosto de carne, é indispensável. Mas eu respeito tem imensamente. Gente que deve achar que, como tem gente que sabe, paciente ou né, seguidor que sabe que eu não como carne vermelha. Você é vegetariano ou é vegano? Não, eu não como carne vermelha há 34 anos. Mas você come peixe? Como peixe, como frango, ovo, leite derivados, ótimo. Você sabe eu como praticamente tudo. E, na verdade, eu falo, se me der vontade de comer, eu vou comer carne. Eu não passo fome, cara. Eu vi aquele filme de novo agora, essa nova versão do Vivos, né? O Sociedade... ótimo. Quando eu vi a primeira vez, Sociedade da Neve, quando eu vi a primeira vez, eu já virei para as pessoas, já falei algumas coisas, e depois, quando minha filha, que está com 18 anos, quando ela veio ao mundo, lembrando do filme, eu falei, gente, só existe uma carne de verdade que eu não como no planeta, que é a da minha filha. O resto, se caiu o avião, eu não fico nem com tanto tempo passando fome, não. Tá ali, pra mim... Eu também não, Léo. Assim, nenhuma questão, assim, é a sua sobrevivência. Você tem que ter respeito pelo alimento. Assim, mas você mata o bichinho, tá ali, mas você tem que ter um respeito, porque na natureza é assim, né?
um morre para o outro viver. Mas, na verdade, mais lá na frente eu vou fazer uma pergunta que pode estar mais relacionada a isso com a indústria alimentícia no contexto geral, que essa parte pode entrar melhor. Essa pergunta vai ser boa, então. Vamos continuar. A gente pode descascar em cima da indústria alimentícia, mas a gente chega lá, então, né? Vamos ver, né? Você falou a frase que você menos gosta de ouvir já, né? A que eu menos gosto de ouvir? Assim, eu sou muito eclético, procuro não julgar, entendeu? Assim, efetivamente, não é assim uma frase que eu menos gosto de ouvir. Uma logo depois que eu pergunto é a que você não gostaria nunca de escutar, mas você escuta. Porque é diferente ainda. Porque tem umas que a gente não gosta, tem umas que a gente não... Essa frase, eu não consigo. Cara, você consegue tudo que você quiser na vida. Não há limites. Você tem que estar disposto a mudar os seus hábitos. Se você tem 20, 30, 40, 50 anos e você passou essas décadas todas desenvolvendo hábitos ruins que trouxeram aqui, nesse momento agora, você tem toda a possibilidade de mudar a sua vida a partir desse momento. É claro que não é tão fácil. Os hábitos se enraizam na gente. E muitas vezes são hábitos que a gente traz de família. É como eu costumo falar assim... estou condenado a ter pressão arterial alta, estou condenado a desenvolver diabetes, estou condenado a ser obeso, porque a minha família toda é assim, minha mãe, meu pai, meu avô. Gente, ninguém está condenado a nada, ninguém é refém dos genes. Você está condenado pelos hábitos que você desenvolveu, que você adquiriu de sua família. Então é uma família que tem hábitos ruins. E aí deu uns gatilhos genéticos ali que não deveria ter dado. Então, assim, tudo está à sua disposição. Basta você girar a chave na sua cabeça e trabalhar em direções que você chega lá. Mas, se não me engano, Einstein tem uma frase famosa com hábitos, mas é que eu não lembro da finalização, que é tipo, que ele quis dizer que não é fácil mudar hábitos, é mais fácil... Aí é que tá, eu ia falar, cara, se bobear, se fosse hoje, ele ia falar, é mais fácil trocar de sexo do que mudar um hábito, é mais fácil... Hoje em dia trocar de sexo tá fácil, né? Então, alguma questão assim que não é tão simples, né? Tem que ser trabalhado, às vezes, até setorial pra gente, de repente, sim, mas é sempre, né? leva tempo, né? Assim, você com certeza mudou um monte de hábitos seu na sua vida. Porque aí até que você tá aí bem na sua idade e tal, super bem. Exato. Não só em mim, como venho trabalhando isso constantemente, diariamente, acho que é isso, a ideia é a gente crescer, amadurecer, evoluir, né? Você trabalha muito com dieta comportamental, né? Que aí é justamente para tentar conseguir fazer essa parte de mudar os hábitos, que não é fácil. A gente tem que ter uma questão... Nem todo mundo está preparado para isso, inclusive, nem todo mundo quer. Porque aí você está tirando da zona de conforto, você está mudando, querendo mudar alguma coisa que, tão gostoso aqui onde eu tô, né? Então... né? A gente vive essa era aí do conforto, né? Não, deixa ele no cantinho dele, tá confortável ali, que bonitinho, vai ficar ali, né? A natureza não é um lugar confortável, né? Vamos combinar, né? Agora, é um problema que a gente tem, porque nós somos nutricionistas. A pessoa vai lá, senta no teu consultório, na sua frente, umas 2 horas assim na sua frente, entendeu? E aí você tenta convencer aquela pessoa naquele momento e depois segue ao longo do tempo falando com a pessoa e tal, para que a solução para o que está afligindo ela e tal são os hábitos, que ela precisa mudar os hábitos. E aí ela vai num outro profissional que ouve tudo aquilo dela e fala assim, em vez de chegar para ela, olha, os seus hábitos trouxeram aqui, toma aqui essa pílula, vai resolver. Quer dizer, essa pílula vai substituir a mudança de hábito, então como a gente está vendo com o Ozempic agora, né? Só vai trazer frustração. Esse é um problema mesmo. O que pode e o que não pode na profissão para você? O que pode e o que não pode na profissão? De repente você acabou de falar até, né? Ouviu o médico falar que só pode... Pois é, o que pode é você sentar na frente e ouvir o paciente, acolher o paciente, tentar entender o paciente, montar um plano alimentar que aquele paciente tenha aderência, que ele siga aquele plano naquele momento. Depois você vai evoluindo. Você não pode ficar empurrando coisa para cima do paciente. O paciente senta lá, já quer empurrar um monte de fórmula manipulada, entendeu? Quer empurrar um monte de soro para meter na veia do paciente, entendeu? Primeiro você tem que entender o paciente, analisar o paciente, estudar o paciente, ver até onde você pode ir com o paciente, tentar conversar com o paciente, mostrar que aquelas questões são neurometabólicas e comportamentais, que isso vai levar um tempo. Talvez você, como nutricionista, você não acerte a dieta dele na primeira consulta, tá? E aquele paciente precisa entender isso, que ele precisa retornar
para aí sim você ajustar e acertar a dieta dele. Porque aquela questão, nós somos 8 bilhões de seres humanos no mundo e somos 8 bilhões de organismos completamente diferentes um do outro. Mesmo você tem um irmão gêmeo idêntico, porque nós temos algo chamado metagenoma, que é a associação do nosso genoma com de todas as bactérias que habitam a gente, somente no trato gastrointestinal. E essas bactérias são diferentes de um irmão para o outro. Todo mundo tem seu metagenoma diferente. Então, como é que é a flexibilidade metabólica daquele organismo? Juntando aos hábitos, às condições financeiras, ao meio ambiente, ao ambiente familiar, ao trabalho, ao estresse que eles são submetidos, à poluição. Ó, gente, esse aqui está sendo o Eduardo falando de bate-pronto, respondendo a gente rápido, hein? Vamos lá, para finalizar essa parte aqui, vê se você consegue colocar a sua profissão, o que ela é para você, em uma palavra. Consegue? Consigo. É realização. Boa. Minha profissão é realização, porque assim, a minha história é longa. Eu fiz direito no FRJ, era muito jovem, eu peguei a carteira da ordem, atuei 3 anos nisso, mas aí nesse tempo eu montei empresa de nutrição esportiva. Eu sou envolvido com nutrição esportiva desde os meus 18 anos de idade, entendeu? Depois disso eu segui sempre com nutrição esportiva, usando, enfim, o direito, né, como base para fazer contratos e tal, que é muito importante, mas eu sempre segui com a nutrição esportiva. Depois disso eu estudei relações internacionais, ciência política, história, enfim, não vinha me formar nisso não, mas eu sigo até hoje lendo isso, aí eu faço exercício de futurologia e tal, baseado nisso, mas sempre com a nutrição por trás, sempre usando isso como estilo de vida. E como a nutrição era tudo para mim, eu fui fazer a faculdade de nutrição e hoje eu sou só nutricionista, eu só atendo clínica. Beleza, esse foi o Eduardo respondendo em uma palavra. Em uma palavra. Eu tô rindo aqui. Vamos lá. Agora eu vou pedir para você contar a sua vida pessoal, sua relação com a comida, principalmente. Então vou engatar da minha resposta de uma palavra sobre o que é a nutrição. Você sabe cozinhar? Então, eu aprendi a cozinhar na faculdade de nutrição, né? Fui fazer... Depois foi uma reinvenção minha. Eu aprendi a cozinhar lá. Antes eu só sabia fazer vitamina de abacate. E o que você mais faz? Eu faço muito grelhado. A minha dieta ela é muito simples, entendeu? A minha que eu sigo todo dia como as mesmas coisas. Eu vejo umas saladas bacanas. Eu gosto de montar. Eu pinto também, né? Eu sempre tive essa coisa voltada à parte. Então eu fico montando meus pratos. Lá. Até na época que eu fazia faculdade, uma colega perguntou: Eduardo, me diz uma coisa. Eu fico vendo as fotos dos seus pratos, aquelas saladas que você monta lá. É a Milena, sua mulher, que faz seus pratos, né? Eu falei, não, amiga, sou eu mesmo que faço meus pratos, eu gosto de ficar fazendo volumes e cores nos pratos, porque tudo eu vejo assim, né? Então eu aprendi a cozinhar durante a faculdade, comecei a me inteirar e tal. E lá em casa a gente cozinha bastante. A minha filha é uma cozinheira de forno e fogão, autodidata, algo que ela herdou da minha mãe, né? Que aprendeu sozinha. E ela cozinha extremamente bem. Lá em casa a gente não pede nada. Você sabe que existe esse aplicativo iFood, né? Que todo mundo tem baixado no celular. Eu nunca nem tive isso no meu celular, né? A gente nunca pediu iFood lá em casa. A gente nada contra a empresa, nem quem vive da empresa. Mas é que a gente faz a nossa própria comida. Quem cozinha em casa é mais magro e é mais saudável. Isso é a prova, o presidente lá da iFood falou, acho que umas 2 semanas atrás, então, que daqui a, sei lá, 20, 30, não sei quantos anos, ninguém mais vai cozinhar. Isso daqui é a prova de que não vai ser por aí, não. Ele estava falando por causa do bolso dele, ele estava vendo o lado dele. É verdade, olha, eu li sobre isso, ele falou que nos próximos 10 anos ninguém mais vai cozinhar, todo mundo vai pedir iFood. Bom, eu pretendo estar vivo daqui a 10 anos, eu posso garantir que eu não vou pedir o iFood, né? Mas não vai se concretizar isso que ele falou, não. Cada vez a conscientização é maior. Mas agora não é o que você mais faz. O que você mais gosta de comer e por quê? Cara, quando eu penso assim numa comida gostosa, suculenta, já me perguntaram, mas você nunca sonha com uma lasanha? Olha que eu sou descendente italiano, eu adoro cozinha italiana, mas eu sonho mesmo é com filézão no prato, com aquele saladão de folhas, com umas castanhas em cima, com bastante azeite regado, de repente um queijinho feta quadricular assim por cima, a gente vai montando, aí joga o azeite, aí joga aquela pimenta do reino. Eu sonho com isso, entendeu? Um filézão de salmão, né? Aquele salmão selvagem do Alasca mesmo, ali uns 350 gramas de salmão grelhado ali, aquele saladão do lado. Tu já comeu salmão selvagem do Alasca?
Tá meio caro, né? Já comi. Já? Não ter comido, não. Eu nunca comi, não, confesso. Pois é. Eu devo estar comendo um montão de truta salmonada aí, na verdade. É o que a gente come, né? Esses peixes de fazenda aí que importa do Chile, né? Porque o salmão selvagem é um peixe de carne branca, né? Mas devido à alimentação dele, o crio que ele come e tal, a carne vai ficando alaranjada aqui, porque ele é riquíssimo em beta-carotenoides. Esse salmão que a gente consome aí geral e tal, ele é criado em fazenda e ele consome ração pintada de laranja, né? Com beta-caroteno e tal, para a carne ficar alaranjada. É um produto bem diferente. Assim, é ótimo porque é peixe. Todo peixe é uma proteína muito boa, né? Mas não tem nada a ver com salmão de verdade mesmo, não. Eu atendo paciente no Canadá e atendo paciente que mora na região norte dos Estados Unidos, eu atendo online, e lá eles consomem sem esse salmão selvagem mesmo, bom. Eles têm acesso. Com certeza. Você já fez ou faz dieta, Dudu? A vida inteira. A vida inteira. Eu vivo em dieta. Porque o que é dieta? O urso polar, ele tem uma dieta, é foca. Ele come foca. Então, a dieta do urso polar é foca. No fundo, dieta então, é estilo de vida, exato, né? Aquela pessoa que só come lasanha congelada da Sadia, que ali tem uns 1.600 calorias no trem daquele, fora outras coisas. É a dieta dela. Então, assim, a minha dieta é muito saudável, não saio dela, não é uma prisão, é um prazer, entendeu? Quando você come bem e você funciona bem, você vai bem ao banheiro, você tem flexibilidade para você abaixar, amarrar um sapato, você não sofre de dor de cabeça, nem dá pico de glicemia, nem pico de hipoglicemia, você vive bem. Então, assim, é um prazer tremendo. Assim, a minha filha, ela vive em dieta desde que ela nasceu. Não estou dizendo que você não come uma pizza, que não come um cheeseburger, né? Cheeseburgão, entendeu? Que você toma um milkshake de vez em quando. O problema não é esse. Assim, a questão é qual é o seu padrão alimentar. É isso que vai guiar a sua vida. Zero problema você ir num jantar de família, curtir lá, tomar um champanhe. Zero problema você ir num jantar de confraternização do trabalho. Não pode ser o chato nesses eventos. Coma sem problema, porque no dia seguinte você volta à sua dieta, é isso que vai valer. Então, assim, eu vivo em dieta desde sempre. Eu parei de tomar refrigerante aos 18 anos de idade. Na época eu fazia faculdade de Direito já. Porque eu entendi que eu precisava parar de tomar refrigerante, não me batia bem. Parei de beber comida alcoólica, eu tinha bebido álcool, eu tinha uns 17 anos. Tomei uma bebedeira, um evento muito ruim que eu passei naquele momento no dia seguinte. Falei, não, nunca mais vou tomar um porre na minha vida, não. Então temos aqui o primeiro cara que você conhece, provavelmente, que falou nunca mais vou beber e realmente nunca mais bebeu. Porque não, nunca mais bebi. Todo mundo fala essa frase umas 100 vezes, ou mais, muito mais na vida. Pra não falar que nunca mais bebi, assim, de vez em quando, estando no evento, eu posso tomar um saquê. Eu posso tomar uma caipivótica. Posso tomar um vinho tinto. Aliás, até gosto do vinho tinto. Mas eu conto nos dedos. Por exemplo, nós estamos em abril de 2024. Eu acho que até agora eu tomei uns 3 cálices de vinho tinto. Só. Nada assim de cerveja. Nada contra, mas nada. Eu tirei da minha vida. E refrigerante também. Refrigerante estão há muitos anos, nem bebo refrigerante. Então, se você for avaliar a sua alimentação hoje como boa, regular ou ruim... A minha alimentação é excelente. Eu vou além do boa, é excelente. Exatamente? O que você faz de certo? Porque ela me faz bem. Porque ela me completa. Porque eu evoluí. Meus genes evoluíram para eu fazer esse tipo de alimentação. E depois que você segue no trilho certo, que você entende que você tem que ter uma rotina saudável, você não quer sair dessa rotina saudável. Mesmo que você saia eventualmente, mesmo que você vá a uma festa e volte 3h30 da manhã, acabe tomando algum drink naquela festa e tal, ou você fez uma viagem, tá lá 15 dias curtindo mesmo, com a pessoa que você gosta e tal, estão lá comendo, bebendo, passeando, você volta daquela viagem, você volta à sua rotina saudável, seu hábito saudável. Então não tem porquê, assim, eu entendo, não tem porquê eu não deixar de tomar 2,5 litros, 3 litros, 3,5 litros de água por dia, não tem porquê, eu preciso disso. Não tem porquê eu deixar de tomar café preto todo dia, tá aqui, ó, sem adoçante, sem açúcar, né, estamos no puro, né, Léo? Não tem porquê eu deixar de tomar chá, tem vários tipos de chá, você pode tomar uns 3 tipos de chá diferentes por dia, faz tão bem, não tem porquê eu não ter vegetais na minha refeição. 60% do meu prato é de vegetais. Eu faço ali um prato de peão fit ali, um monte de folha e tal. Mas quantas refeições você faz por dia? Eu faço bastante, porque eu sou um cara que eu tenho fome, mas minhas refeições são pequenas. Eu faço pequenas porções ao longo do dia. Às vezes eu faço 5, 6, 7 refeições. E com vegetais, por exemplo, você estava falando de vegetal no prato? 3 refeições com vegetais todo dia. 3, sem
fruta todo dia, proteína todo dia. Eu faço 3, 4 vezes 5 refeições com proteína, como muito ovo. Tem dia que eu como 12 ovos. Com gema? Com gema. Com gema, zero problema. Tem muita gente que eu conheço que... Minha irmã mesmo, né? Que, pra quem não sabe, gente, eu já passei... minha irmã, para ser atendida pelo Eduardo, o marido dela, amigas dela. O Anderson. Não come tanta... Não come nem metade disso de gema. Come, tipo... 8 ovos por dia, mais 2 gemas, às vezes. Isso. Eu não consigo convencer ela, não, cara. Eu passei essa parte pra você. Então ela continua sem estar convencida. Mas tá bom, se ela sente bem comendo gema e tal. Eu até entendo, depois que eu... Assim, eu não gosto de calcular a dieta, mas depois, algumas vezes eu sou quase que obrigado para atletas e tal a calcular, e principalmente atletas de perda de peso muito grande, né, do MMA. E aí a gente entende um pouco mais de uma caloria, de uma gordura a mais na gema e tal. Então tem um momento que eu também, peraí, a gente tem que dar uma diminuída aqui. Mas eu diminuo até na proteína. Claro que sim. Né? Diminui tudo, na verdade. Às vezes diminui até na água, né? O cara precisa baixar ali, cara, 2 quilos ali de ontem para hoje. E aí? Não bebe água, é pra sauna. Depois hidrata, mete carro pra dentro, depois que pesa e tal. E deixa eu te perguntar, e nos finais de semana? Muda a sua alimentação? Não muda nada. Mesmíssima difícil, coisa. Hein? Cara, a gente lá em casa, a gente é muito caseiro, a gente faz muito comida em casa. Não muda. Nada contra quem sai e come fora e tal. Eu acho muito legal. Mas é uma coisa nossa, assim, não muda. Eventualmente, a gente pede uma pizza, quando vai algum amigo lá em casa, aí pede uma pizza, abre lá o vinho tinto e tal. Fiz isso 2 vezes esse ano. Recebi amigo em casa e pedi uma pizza. Faz parte. Existe alguma coisa que mesmo gostando você não come ou quase não come mais? De repente, porque faz mal? Olha, eu gosto muito de massa, né? A gente tem essa coisa da família italiana lá em casa e realmente lá, Vera Cucina italiana é boa demais. Mas eu dou uma restringida assim, porque eu tenho muita facilidade para engordar. Assim, quem me vê treinando todo dia, a gente treina de segunda, sábado e domingo no evento de fazer alguma coisa, uma caminhada e tal. Pensa que a gente é diferenciado. Não. É aquilo que eu falei, a força do hábito. Eu, se demora, se eu viajar, tô 15 dias viajando. Eu vou voltar bem acima do peso. Se eu largar, entendeu? Eu tenho muita sensibilidade ao carboidrato. Mas numa viagem, então, isso dá para ver no teste genético, né? Numa viagem você se permite, então, isso? Totalmente. Que bom. Totalmente. Zero questão. Agora, assim, já viajamos em cruzeiro. E cruzeiro tudo liberado, né? Cruzeiro, vamos até ali perto da Antártica e tal. Depois rodamos o Caribe todo, em certa ocasião. Tudo liberado. Já ficamos também em Cancún, tudo liberado. Quando tá tudo liberado, eu escolho muito bem a minha comida. Mas é claro que eu como assim uma sobremesa, né? Uma sobremesa especial, né? Às vezes tá naquela ocasião, não tem como, porque realmente é um chefe muito renomado que faz um troço aí que você nunca viu, né? Vamos comer esse docinho aí. Zero problema, zero estresse. Assim, é como se você tivesse uma parede branquinha que você passou máquina, você passou massa, você lixou, pintou ela de branquinho. Se você descascar, tudo bem, amanhã você vai lá, passa massa de novo, lixa, pinta de branco. Você não pode tornar isso um hábito, né? Descascar aquela parede todo fim de semana e toda segunda-feira tentar de novo passando massa, lixando e pintando. Assim, você tem que fazer isso eventualmente. Então, eu quando viajo e curto mesmo, zero problema. Agora, sempre arrumo um horário para treinar. Não consigo ficar sem treinar. Mesmo viajando, eu tenho que arrumar uma academia perto do hotel. Não pego um navio que não tem academia dentro do navio. Eu não consigo ficar sem treinar. Minha terapia. Igual a minha irmã fala pra ela. E aí, em festas, o que você costuma comer? O que tiver na festa. Como até bolo de aniversário, aquele bolo todo colorido de açúcar. Como? Não tem que comemorar. Você quer bater palma, não quer comer o bolo? Tipo isso. Agora eu não tomo refrigerante. Eu fico pedindo água. Realmente, refrigerante faz muito mal. Mas tem festa que até em casa, por exemplo, assim, nas casas. Hoje em dia tem muito festa, casa de festa, né? Né? Mas quando você vai em casa, às vezes a água parece inacessível quase, né? Eu peço. Tem tudo, mas a água, irmão, porra, eu peço, vou lá na cozinha. Não sei, já aconteceu várias vezes, eu vou na cozinha do dono da festa lá. Mas lá na cozinha, eu vou lá na cozinha com você. Aí já me mostra onde é que é a cozinha, que eu fico indo lá pegar minha água. Já aconteceu isso já. Né? Mas assim, tudo conversado de uma forma sorrindo, né?
E na praia? Quando você vai à praia, o que você costuma comer? Não compro nada, não levo nada, porque assim, a gente Você mora perto, mora em Ipanema, a gente mora muito próximo à praia, né? Então, assim, a gente foge de multidão. Infelizmente, a gente tem que fugir de multidão porque nem todo mundo tá lá para se divertir. A gente não quer ver estresse na frente da gente. Então, o que a gente faz? Mesmo no fim de semana e tal, a gente acorda muito cedo, chega na praia 8 horas da manhã, no máximo 8h30. Daí a gente fica na praia até 10h30, estourando 11 horas e volta para casa. Daí eu levo uma garrafa lá de alumínio, de ácido inoxidável lá, com 1,5 litro de água. E é a água que eu bebo. Eventualmente, compro uma água de coco. Eventualmente. E quando você tá na praia, sem ser no Rio? Eu tenho ficado muito no Rio. Então não sei nem te responder. Mas sim, quando eu viajava mais e tal, eu comigo estava na praia, estava na região dos lagos, pedia o quê? Pedia peixe, pedia lula, né? E sempre a água. Eu costumo pedir água com gás, né? Eu sei lá se aquela água sem gás ali é água mineral mesmo. Tem muita gente que faz isso. Exato. Então eu só peço água com gás na rua. Esse final de semana passado, onde é que eu tava? Alguém fez isso. Falou, não vou beber essa água. Ah, eu fui no Débora Coker semana passada. Aí saindo do Teatro Municipal, eu já comprei uma água. Aí alguém que tava com a gente assim, eu não tomo essa água. Só se fosse com gás. Eu evito também. Ele falou isso. Falei, já tomei tanta água. Sempre peço água com gás também. Eu já vi gente enchendo água, garrafa. A gente mora no Rio, né, cara? Então a gente não é bobo, né? A gente vê as coisas, né? O que você costuma comer antes, durante ou depois? Ou antes, durante e depois também de malhar? Se eu treino muito cedo, eu gosto de ir em jejum. Eu adoro treinar de manhã cedo em jejum. Acordar, assim, tomar um pré-treino desses suplementos pré-treinos, né? Que existem, prontos, né? Esses mais fortes, né? Pra mim tem que ser pré-treino forte, que eu já tomo pré-treino desde os primeiros que surgiram. Quando você diz forte, você fala com muita cafeína, por exemplo? Esses de preferência que nem vendam no Brasil. Cafeína é o de menos ali dentro. Com anfetamina, né? Se possível, também? Esses que tem umas doses carregadas mesmo de creatina, com beta-alanina, com L-citrulina e com termogênicos ali mais punk, né? Os que vendem no Brasil não costuma dar muito certo comigo, não. Então eu acordo, tomo um copão de água, depois eu vou tomar outro copão com pré-treino, aí uns 15 minutos depois eu vou pro treino. Em jejum treino pra caramba, porque o que eu tô usando ali é o glicogênio. É o alimento que eu consumi e digeri nas 24 horas anteriores. Agora, quando eu vou treinar, por exemplo, trabalhei a manhã inteira, eu tenho a hora do almoço. Pô, eu almoço ou treino? Não, eu vou treinar. Aí eu dou uma enganada, ou eu como Aí depende da estratégia. Ou eu como um avocado pequeno na colher mesmo, tomo um café preto e vou. Ou então eu pego ali, dependendo da época, eu pego ali umas 2 bananas, amasso, ou como inteiro, ou passo uma pasta de amendoim. Enfim, o que tiver dentro da minha dieta planejada ali. E vou pro treino. Algo que seja de digestibilidade mais rápida. Porque eu entendo que você leva pelo menos 1h30 para fazer a digestão. E se você come algo, como a gente fazia nos anos 80, e vai treinar, você acaba nem treinando bem, nem fazendo digestão bem. Você precisa de sangue, tanto para treinar aquele grupamento muscular, como para fazer digestão. Aí o corpo vai mandar sangue para onde? Ele vai se virar. Ele vai mandar sangue para o seu sistema digestório, aí você não vai fazer sua digestão bem, e vai mandar uma parte de sangue lá para aquela musculatura que você está treinando, peito. Não vai fazer também um treino bom também. Então eu evito comer antes do treino. Quando eu como no treino, eu como 2 horas, pelo menos 1h30 antes. Nunca antes disso. Quando é algo emergencial, que eu estou trabalhando, eu preciso dar um treino para almoçar algo muito rápido depois do treino, aí sim eu dou uma enganada com um avocado ou uma banana, tomo café preto e vou. E aí treino bem e tal, na volta eu faço um almoço mais leve, depois eu faço um lanche, outro lanche, depois eu janto. E às vezes eu vou treinar à noite. Então, quando eu vou treinar à noite, eu fiz todas as refeições ao longo do dia, mas aquela refeição antes do período noturno é a refeição que eu fiz pelo menos 2 horas antes. Porque... E pré-treino nessa hora? Toma Cara, também? eu sou um cara zen. Assim, Tu consegue tomar o pré-treino e consigo e durmo. noite? Eu tomo café preto à noite depois de jantar, entendeu? Eu preciso dar uma acelerada, senão eu vou ficar igual um monge budista, né? Não na elevação espiritual deles, mas na fase assim, de percepção da realidade. Então, eu realmente sou movido a uns troços mais acelerados. Cada um tem o seu metabolismo, né? E o meu é assim, eu entendo o meu metabolismo, eu sei como é que eu funciono. Eu consigo sim tomar um pré-treino à noite. Mas à noite que eu falo no pré-treino, tomar, sei lá, umas 6 horas da tarde.
Aí eu vou dormir na boa, umas 11 horas da noite e tal. Posso até dar uma acelerada, mas à noite realmente eu desacelero. Nada de celular à noite, nada de televisão à noite, nada de luz azul à noite. E suplementos? Você falou do pré-treino, mas você toma mais suplementos? Eu tomo muito whey protein. Lá em casa a gente compra quilos de whey protein. São os 3 tomando whey protein. A gente bota whey protein no iogurte, a gente faz panquequinha de whey protein, a gente bate whey protein com água, com abacate, com pitaia, banana congelada. Entendeu? Claro, tudo dentro de uma conta, dentro do macronutriente proteína, né? Quanto que você consome diariamente? Aí eu uso uns 4 scoops cheios de whey protein mas todo de dia. proteína, no contexto geral, quando a gente faz aquele cálculo de quantas gramas quilo peso, essas No meu caso, eu devo usar uns 3 gramas por quilo de peso corporal. Eu uso muito acima do que Falei de você ontem, cara. preconizado. É, porque eu sabia, já imaginava isso. Eu tava com um cara lá, o professor da academia, que tá fazendo nutrição, e aí ele falou, pô, eu fui numa nutricionista, ela me tacou 2,7 de proteína, falei com ela que era meio absurdo, que não sei o quê, e aí ele estudando, tá fazendo uma pós em esportiva, não sei o quê. Eu falei, mas eu sei de muita gente que consome isso, cara. Ele, pô, mas eu não tô competindo, hipertrofiando nesse nível, que não sei o quê. Eu falei, não, rapaz, eu conheço um que eu tenho quase certeza que esse é o consumo dele, por exemplo. Eu não duvido nada que o meu seja próximo disso também, mas... Sim, zero problema. É. E você faz os exames clínicos e tal, tá tudo bem com você, né? Creatinina, ureia, ácido úrico. Eu também. Acabei de fazer. Acabei de ir ao cardiologista. Eu fiz tudo que é exame que você imagina agora. Todos possíveis, né? Que a gente tem que fazer anualmente. Eu tava lá minha creatinina um pouquinho acima do nível máximo ali, mas era o problema, porque eu treino mesmo, então já tá mais alta mesmo, e eu como bastante proteína. Você sabe que nos Estados Unidos eles partem de 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Aqui no Brasil se usa ainda 1,8 e tem pessoas que falam de 1,2, né? Eu particularmente acho muito baixo. Não estou dizendo que eu esteja certo, se as pessoas estejam de errado. Cada um tem uma linha, e a linha que eu sigo é essa. Agora, não necessariamente eu vou botar um valor desse para um paciente meu. Tem paciente que eu monto 1,78% de proteína por quilo de peso corporal. Assim, Léo, a gente é nutricionista. A gente não é nutricionista carnívoro, cetogênico. Exato, a gente é nutricionista. Então, qual é a necessidade do seu paciente? Não é? Isso. E vem cá, além do whey, então, e do pré-treino, mais o que de suplemento? Creatina, glutamina, vitaminas minerais, eu uso zinco, uso magnésio, uso selênio, uso vitamina E, uso vitamina C, pré-treino, né? Aí esses pré-treinos são multi-ingredientes. Ali dentro tem beta-alanina, citrulina. Assim, hoje em dia se fala muito mal de BCAA. Já, assim, é um troço assim que me irrita. Eu acho que deve ser para polemizar, né, cara? Sempre, né? Eu vejo assim, nutricionista, assim, aquela menina que saiu da faculdade agora, você vê que a menina nem treina, entendeu? Não sabe nem direito o que é um BCAA, porque, vamos falar a verdade, a gente não aprende isso na faculdade. A gente até teve aula na faculdade, que a gente acabou fazendo uma época mais recente, de alguns anos para cá, nutrição esportiva, mas é uma cadeira que não existia antes. Agora já existe nutrição esportiva, a gente fez, existe nutrição estética em faculdade, a gente fez, isso não existia, né? Mas como a gente se formou, que tem uns 5 anos, eu acho, né? Porque a gente se reinventou, né, Léo? Eu e você, né? A gente acabou... Sempre. A gente já se conhecia e uma coincidência dessas da vida, né? Porque a vida aproxima as pessoas que têm afinidade. A gente acabou se esbarrando na faculdade, né? E a gente acabou tendo essas matérias na faculdade, mas mesmo tendo essas matérias na faculdade, você vê que a abordagem é muito falha. Eu me lembro que a professora, que era uma ótima professora que a gente teve em nutrição esportiva, ela botou lá como é que chama? Bota assim, esqueci. Do PowerPoint que você está falando? PowerPoint, exato. É umas marcas de suplementos que já que não existia mais a marca. Para quem não sabe, o Eduardo, ele era dono da primeira loja de suplementos do Brasil. E verdade, ficou com ela por quantos anos? Durou quantos anos? 31 anos. 31 anos. Era uma rede, né? Era uma rede. Então, essa é uma coisa que ele entende bastante, né? Falando sobre a história lá, a gente começou a pesquisar suplemento em 1988. A gente montou a empresa em 1991 e não existia. A gente montou em janeiro de 1991. A gente montou porque não existia. Era uma necessidade. Então, a gente teve farmácia de manipulação, importadora, distribuidora, rede de roupas, fitness, lojas próprias e franquias, né? A distribuidora era a nível Brasil. Eu fazia 3 viagens por ano para falar com
com os exportadores americanos e fabricantes. Então a gente viu esse mercado surgir, era algo muito incipiente quando a gente começou. Nesse período, eu trabalhei com a Seleção Brasileira de Futebol na Copa de 94, fomos campeões do mundo. Aí na Copa de 98 a gente trabalhou junto também, fornecendo todos os suplementos possíveis para a seleção. Aí deu aquele episódio lá do Ronaldo Fenômeno. Enfim, a gente não teve culpa de nada, mas a gente acabou rodando ali, né? Mas trabalhando com muito prazer com o Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, outros times do Rio. E a galera toda da luta também, né? Do jiu-jitsu, da luta livre que surgiu, aquela galera raiz mesmo, assim, os primeiros, Vale Tudo e tal. Foi muito legal. E por isso que eu segui sempre na nutrição esportiva. E é por isso que para mim é fácil usar suplemento e seguir dieta e fazer esporte. Algo que pertence à nossa... faz parte da nossa família. Duda, que é um dinossauro da área, então foi e continua sendo, às vezes, uma base para mim. Se eu tiver alguma dúvida a mais ali... A gente troca ideia, né, Léo? Eu aprendo bastante com você também. Aliás, a gente aprende com todo mundo o tempo todo, né? Eu tô sempre aprendendo. Acho que eu vou parar de aprender só na hora que eu estiver ali morrendo. Até eu acho que nessa hora eu vou aprender realmente se existe vida após. Se eu vou aprender se tem alguma viagem depois disso ou se não tem. Na hora eu vou aprender isso. Ô, Duda, você já teve alguma crença limitante com alguma comida, algum mito, alguma coisa que você deu já tive, atenção? Sim. E é isso que a gente acabou de falar, né? A gente vai aprendendo a vida inteira, né? Então a gente tem que entender que a gente não sabe nada, a gente tem que entender que a ciência ela se renova, numa hora é uma coisa e logo em seguida, às vezes num espaço de 2 anos, 5 anos, às vezes leva 10 anos, já é outra coisa completamente oposta daquela. Então a gente tem que pegar os fatos e sempre confrontar os fatos e ter a mente muito aberta. E eu já polemizei demais combatendo carboidratos em excesso, combatendo assim o pão em excesso. Eu tenho assim as minhas questões, eu acho que, falando nisso, a gente desenvolveu agricultura 10, 12 mil anos atrás. Nesse período a gente desenvolveu 30 mil plantas para cultivar, para consumo humano. Dessas 30 mil plantas, a gente usa mais de 50% só produzindo trigo, milho e soja. Então, olha só a nossa limitação. Então, existem algumas coisas em excesso na dieta ocidental, e nisso eu boto o trigo, que inflama as pessoas em excesso. Então, as pessoas já acordam de manhã se inflamando, porque elas escolhem comer aquilo que inflama elas e seguem o dia inteiro. Aquela pirâmide alimentar que foi criada a partir dos anos 60 e vigorou a partir dos anos 70 no mundo, aquela pirâmide é uma das causadoras da epidemia de obesidade que a gente enfrenta no mundo hoje. Por conta disso, eu acabei demonizando demais o trigo, o pão. E eu confesso que eu estava equivocado. Continuo demonizando o pão de forma do supermercado. Aquele é um Frankenstein. Mas eu gosto muito do pão de fermentação natural, que vende nessas farmácias artesanais. Ah, mas é caro. O pão é caro, sim. Mas ele é um pão que é para você comer de forma comedida, na medida certa, como todos os alimentos na sua vida. E ele é um pão que leva de 24, às vezes 48 horas para fermentar. O alimento fermentado, ele faz muito bem à saúde. Aquelas cepas de bactérias que estão ali atuando, elas fazem um bem demais ao seu sistema imunológico. E aquele pão, sim, deve ser consumido. A dieta mediterrânea, eles consomem bastante aquele pão e o pessoal lá não engorda. Na França também. Eles consomem o pão levain e os franceses são magros e a incidência de ataque cardíaco é muito baixo na França. Então, hoje eu sou um amigo do pão de fermentação natural. E é uma forma até de você fugir dessa concentração da indústria. Você não come, não é um pão que vem numa indústria lá que faz aquele negócio de rodão ali de qualquer jeito, jogando tudo ali em cima ali, que tem um monte de conservante, de sal e a vida de prateleira no mercado é longa. É uma forma de você fugir dessa concentração da indústria e ajudar ali aquela pessoa que está de forma artesanal, fazendo aquilo que ela gosta, que ela acredita. Eu comprei uma máquina de fazer pão. Opa, faz um pão desse um dia desse, me chama lá. Já tem uns 10 meses, mas eu confesso que eu demorei uns 6 meses para comprar os ingredientes e tá lá ainda, não fiz até hoje, cara. E você já desenvolveu o seu fermento natural? Não, então, tô lá, não fiz nenhum pão até hoje. Isso é muito legal, eu tenho lido bastante sobre isso aí, cara. Eu também, e acho super bacana também. Mas a gente vai ter que acelerar aqui, senão eu não vou conseguir fazer todas as perguntas. Inclusive as perguntas de seguidor para você. Eu acho que vou até dar uma pulada aqui para seguinte: se você pudesse convidar alguém para jantar, qualquer um do planeta, vivo ou morto, quem você convidaria e talvez o que você serviria, se fosse fazer ou em algum lugar também, tanto faz. Minha filha e minha mulher.
Não penso em outras pessoas para convidar para jantar. Que bacana. Aqui tá sendo assim, hein? Hein? Tá devendo não, né? É porque a semana passada o Dedé também falou, vou levar minha mulher. Eu falei, pô, isso aqui Dedé é um tá cara sendo... genial, né? Um cara família, né? Pô, ele só poderia dar uma resposta dessa mesmo. Bom. Claro, tem muita gente legal, interessante no mundo, né? Mas quem é mais importante pra você do que a sua família? Exato. E se eu puder levar minha cachorrinha junto pro jantar, ela tá junto, que é da família também, né? Hoje em dia tem bastante restaurante pet. Mas é bom, né, jantar com os amigos e tal, é um evento, né? Isso aproxima o ser humano, né? A gente só evoluiu como espécie porque a gente ficava juntinho ali na fogueira comendo aquela carne da caça ali, né? Isso é um ótimo, como é que se diz? Eu faço isso, é um ótimo programa. Eu faria isso com o maior prazer do mundo, ficar em volta da fogueira comendo. Porra, né? Eu já fiz isso quando era... Pô, era bom bastante. demais. Eu, os amigos, o meu pai acompanhava a gente pra acampar, que a gente acampava pra fazer caça submarina e pesca, a gente ficava a madrugada inteira ouvindo música em tocador de fita, até acabar a pilha. E era muito legal. Daí a gente fazia as fogueiras ali, a gente comia os peixes na hora ali, e tinha que ficar espantando gambá. Tinha uma ilha que a gente acampava, ficava uns gambá enormes, cara. Os gambá pareciam... Sei lá, que parecia aqueles bichos com os dentes assim, eles vinham roubar peixe, tal, você ficava batendo assim com a vara de pesca pro gambá não roubar seu peixe. Cada um lutando pelo seu. Pô, era bom demais, esse é bom demais. Ó, Dudu, quais são os maiores erros? Agora já vamos entrar nas perguntas. Supostamente agora que seria o momento aulinha, mas vamos nessa. Quais são os maiores erros que a galera que busca hipertrofia comete? O que te dá nervoso às vezes, né? Pode ser a mesma pergunta. O que te dá nervoso? Ver quem quer ganhar massa, fazer... A pressa em chegar lá na hipertrofia. Porque a gente tem a memória muscular e a gente tem a maturidade muscular. E você só vai adquirir aquela maturidade muscular depois de anos treinando. Assim, o fisiculturismo, a musculação, tem essas vantagens que outros esportes, outras atividades não têm. Você, quando é um lutador de MMA, ou um jogador de vôlei, de futebol, o esporte que for... Você tem uma vida profissional relativamente curta. Você está no auge naquele momento, quando você é mais jovem e tal, tem mais mitocôndria ali, explodindo. Mas a musculação, o fisiculturismo, ele demanda tempo. É como um vinho que vai envelhecendo melhor cada vez, entendeu? E você só adquire aquilo que você tiver a maturidade muscular. Isso leva tempo. É diariamente, indo todo dia, academia, treinando. Então não adianta o rapaz de 23 anos, 26, 28, querer ter aquela maturidade muscular que ele não vai ter daquela forma. Então ele quer acelerar e ele quer usar muitos ergogênicos, muitos hormônios e esteroides. E eu vejo essa rapaziada hoje, essas meninas também, e eu falo, meu Deus do céu, cara, esse negócio vai acabar muito mal. Eu não tenho nenhum tabu em relação a pessoa usar hormônio, entendeu? O problema é você abusar daquilo, você usar daquilo. O que se falava assim nos anos 80, começo dos anos 90, o cara tá fazendo um ciclo. Aí o cara tava fazendo um ciclo de um produto. O cara fazendo um ciclo de Dianabol. Tá fazendo um ciclo de um Stroll na época, que é o Stanozolol. Hoje em dia você fala, o cara tá fazendo ciclo. A menina de 20 e poucos anos tá fazendo ciclo. Ela tá usando 3 tipos de hormônios ao mesmo tempo. E se tem a ideia de que a partir dos 3 meses de uso é que você vai começar a ver as respostas, que o seu corpo... Olha só, o que antigamente você fazia em 1 mês e meio com um tipo de hormônio, e depois você dava um descanso e fazia de novo, ou você fazia, sei lá, uns 3 meses. Hoje, uma pessoa que acabou de começar a treinar, que nem desenvolveu ainda completamente o seu equilíbrio hormonal, uma pessoa muito jovem, está usando 3 tipos de hormônio que vai começar a fazer o efeito que ela deseja, daqui a 3 meses e segue o ano inteiro tomando. Isso vai acabar muito mal. Então eu fico muito preocupado quando eu vejo um jovem seguindo nesse caminho. Mas se você fosse dizer assim, 2 regras então para quem quer ganhar massa. Primeiro, não tenha pressa. Tá? Você vai necessitar de muito tempo para treinar, de muita maturidade muscular. Você vai ter que ser um samurai. Você vai ter que acordar e ir treinar todo dia. Você não vai estar motivado todo dia, porque não existe motivação diária. Mas você vai na força do hábito. Nem que seja na força do ódio, mas você vai. Então você tem que ter paciência para chegar lá. É o que eu digo. E hoje em dia é tudo muito imediatista. As pessoas veem algo na rede social e acham que aquela pessoa se montou naquela hora. Isso não existe, entendeu? Você tem que ter muita paciência para
para chegar lá, não. Senão você não vai chegar lá e vai arrumar um monte de lesão. Ainda vai arrumar um monte de problema metabólico aí, que são vários. Voltando um pouco na parte de suplemento, tem algum suplemento que você acha que é uma falsa promessa ou um que pode até ser um desperdício de dinheiro da pessoa estar usando? Olha, quando eu falo de suplemento, assim, bom, vamos voltar um pouco no tempo. O suplemento antigamente era uma indústria muito incipiente, então tudo era muito experimental, né? O suplemento, ele começou, e aí foi um divisor de águas, quando surgiu um laboratório chamado EAS, em meados dos anos 90, que era Experimental and Applied Sciences, que começou a investir em pesquisa em universidades, mas eram pesquisas que aquele laboratório pagava para fazer. Então você já tem uma ideia de que o resultado vai ser propício ao resultado desejado, não é? Enfim, isso é algo que faz parte da pesquisa científica, tanto na parte de suplemento quanto na parte também de medicamentos, né? Então, assim, houve uma mudança, né, de paradigma do suplemento naquele momento que começou a haver pesquisa científica. Hoje em dia ela é bastante atuante. Mas vamos lá, a pesquisa em suplemento, ela tem suas limitações, que toda pesquisa é muito cara, né, e demanda tempo. Então, assim, as pesquisas de suplementos elas são muito limitadas. Quando você vai ver a pesquisa, pesquisando o uso de BCA em 8 mulheres treinadas por 2 semanas. Pô, você não vai ver resultado. Por exemplo, pesquisa com whey protein. Pesquisamos a função do whey protein em atletas treinados por 2 meses. Beleza, mas você pesquisa a função do whey protein em construção de tecido muscular. Ali, talvez ganhe de massa muscular, mas local. Mas o whey protein é proteína. Tudo bem, 2% daquele whey protein atuou ali naquela massa muscular, daquele músculo trabalhado. Mas e o restante da proteína? Porque o seu corpo usa proteína para fazer tecidos, para fazer outros órgãos, para sintetizar alguns hormônios. E a atuação daquela proteína toda. Então, assim, voltando ao suplemento. Existe um suplemento que eu não levo fé nele, nunca levei, pesquisei, procurei e realmente não vi evidência nenhuma, que é o HMB. Beta-hidroximetilbutarato. E olha que eu fui num simpósio sobre nutrição oncológica ano passado, até com a minha filha, e falavam super bem do HMB. Eles prescreviam HMB para pacientes oncológicos. E eu te digo, eu pesquisando nunca achei um estudo que comprovasse que o HMB funcionasse. Eu achei sim, estudo dizendo, olha, o HMB é um dos metabólitos da leucina, depois passa da via do emitório e tal. A leucina, assim, parece ser mais interessante você usar 3 gramas de leucina do que usar mais HMB. Barato. E muito mais barato. E então, o pessoal ainda fica questionando o BCAA, né? O pessoal questiona. Mas o principal aminoácido do BCAA... E foi bom você falar isso, porque, cara, isso me irrita. Eu abri ali o Instagram, o TikTok e tá a Nutri falando, sabe esse BCA que você comprou aqui? Você jogou dinheiro no lixo, pega e joga fora esse BCA. Cara, aquele BCA tá no mercado desde os anos 80. Antes do Whey. Muito antes do Whey. Nos anos 80, o Departamento de Defesa americano prescreveu o BCA para os pilotos de caça de seus aviões, cara. Não, mas é o principal, a leucina é o principal aminoácido para síntese proteica, né? Então, já foi o suplemento mais vendido. São aminoácidos essenciais. Como vai funcionar? Você não sintetiza BCAAs. Eles fazem parte dos 9 aminoácidos essenciais. A leucina, é comprovado que a leucina é o principal aminoácido anabólico que existe. E a leucina é o principal aminoácido ali dos BCAAs, do Brain Chain Amino Acids. Eu tenho que ser isento aqui, porque certamente algum dia vai vir algum convidado que provavelmente vai falar isso. Ótimo. Opa, tudo bem. Vai falar mal do BCA. Eu acho que ele vai ser muito bem-vindo aqui para falar mal do BCA. Então, eu acho que a ciência é isso, ela tem que ser confrontada mesmo. Não existe verdade absoluta na ciência, mesmo porque quando você faz esses estudos clínicos, você não acha uma verdade, você acha uma maior probabilidade dentro daquilo que você observou, né? Então, a ciência é isso mesmo, bate de frente e tal, veja lá os pontos todos e não pode ter tabu para a ciência. Na indústria alimentícia, quais os problemas da indústria alimentícia hoje que você vê? Tipo, inclusive colocando quais as diferenças do passado para hoje? Mas tenta ser rápido que o tempo está passando, hein? Tá, problemas da indústria alimentícia são os ultraprocessados. Que a cada dia cresce mais. Aqui no Brasil, assim... Os jovens consomem muito ultraprocessado, às vezes chega a ser 80% do consumo calórico daquele jovem. Mas vamos lá, a média da família brasileira em ultraprocessados é 19,8%. E de dieta calórica dele é ultraprocessados. Nos Estados Unidos chega até 58% da dieta de um norte-americano. Tu acha que é só 19% mesmo, na média aqui? Então,
nas famílias brasileiras, você pegando uma média, isso foi em 2022, porque aqui no Brasil não tem muito estudo, né? Não tem muita pesquisa. Porque os estudos são assim, por mais que ele tenha pego um N grande, sei lá, 5 mil, 50 mil pessoas que seja, de repente ele pegou no Sudeste, sabe? Só numa região. Existem né? essas deficiências, mas vamos lá, o Brasil é um continente, né? Nós temos 850 milhões de hectares no Brasil, né? A gente é muito abençoado pela natureza. E nós somos um povo muito heterogêneo, né? Do norte ao sul, né? Então, assim, aquelas pessoas mais abastadas, aquelas menos abastadas. E tem as pessoas que moram na cidade, as pessoas que moram no campo. Porque as pessoas que moram no campo, elas têm muito menos ultraprocessado na sua mesa. Então, assim, na média, você chega, de acordo com o estudo, acho que foi a Embrapa que fez, não sei, a 19,8% na média. Mas você tem jovens nas cidades que 80% da dieta calórica do cara é ultraprocessados. Então, assim, na média, você tira 19,8%. Tem gente que nem tem ultraprocessado na sua mesa, é só orgânico e tal. E tem gente que é só ultraprocessado. Quem gosta muito disso é o cara do iFood. Porque uma refeição pronta, você pode botar com ultraprocessado. Né? É uma vasta gama de produtos de ultraprocessados. O grande problema da indústria alimentícia hoje em dia é a concentração. Ela pertence a poucas empresas que pertencem a outras poucas empresas que pertencem a uns 2 grupos de investimento. Você puxa a indústria alimentícia, que está junto ali com a indústria farmacêutica, e você faz uma pirâmide, você chega aos verdadeiros donos. Por exemplo, a Monsanto, ela produz semente de trigo, e trigo anão, e produz o glifosato, que é um agrotóxico. A Monsanto produziu nos anos 70 o Agente Orange, o Agente Laranja, que os Estados Unidos jogaram como bomba incendiária em cima da cabeça de vietnamita. Incendiou várias vilas vietnamitas com Agente Laranja. Ela foi comprada pela Bayer, indústria química, que produziu o Zyklon B, que era o gás que os nazistas usavam para matar as pessoas em câmara de gás. Obrigado. Então, obrigado, hein? Mais uns 5 minutinhos. Nossa, então você vê a conta que faz. A Bayer, que produziu o Zyklon B, que matou milhões de pessoas em câmaras de gás, comprou a Monsanto, que vende semente de trigo, que produziu Agente Laranja, que foi jogado em cima de várias vilas vietnamitas nos anos 70. Aí você vê no que se trata a indústria alimentícia. Ela anda lado a lado com a indústria farmacêutica, a indústria química. Então, tudo pertence aos mesmos donos. E quando você pega uma empresa como a Pepsi, como a Coca-Cola, e você pega, às vezes, linhas de suplemento, linhas de produtos naturais, que pertencem à Pepsi, que pertencem à Coca-Cola, e você puxa tudo e chega a uns 2 grupos de investimentos, que são donos também da indústria petroquímica, da indústria de armas. Aí eu ia falar que é meio pirante, mas não é que é meio louco, não é pirante, é mais para tipo preocupante, que é tipo as pessoas não querem ver você saudável, né? Elas, óbvio, porque saudável não é lucrativo. Não. Então elas querem ver doente e claro. aí vive também à base dos meus remédios. Existe toda uma indústria que lucra muito com a doença. A indústria farmacêutica, as Big Pharma. Existem os políticos que querem manter as pessoas doentes, que uma pessoa doente fraca ela é controlada, porque ela precisa do apoio daquele medicamento, daquele sistema de saúde. Né? Existem também uma indústria hospitalar, conglomerados hospitalares que querem ver você doente, porque eles vão lucrar fazendo procedimentos para você, te operando. Fazer as pessoas entenderem Exato. isso é difícil. Uma pessoa doente, saudável, ela é mais independente. Mas então, como é que você vê o futuro? Eu vejo o futuro com muita esperança, sabe? A gente está passando um momento de mudança, um momento muito difícil, um momento de radicalismos. Não vejo como seria diferente, porque todo processo de mudança ele é muito traumático, e eu falo isso também com base do que eu trago assim, na minha experiência no direito, com base que eu trago no que eu estudei em relações internacionais. Então, assim, eu tenho assim, algum entendimento de mundo, de formação de ordem mundial e tal. Mas eu entendo assim, que a gente está num processo de evolução. Quando a gente fala evolução, é andar para frente. Às vezes, andando para frente, a gente dá uns passos para trás, mas esses passos para trás, eles fazem parte de um processo de aprendizado da humanidade. Então, assim, a gente sempre vai andar para frente. Eu tenho certeza que a gente vai ajustar muito as coisas lá na frente,
Mas a gente está vivendo um momento de alarmismo, entendeu? Então interessa a alguns grupos manipuladores manter as pessoas com medo, manter as pessoas congeladas com pânico, manter as pessoas inseguras, levar alarmismo às pessoas, espalhar isso na mídia. Eu entendo que a gente vive numa matrix da indústria alimentícia. A gente precisa soltar essas amarras. É aquilo que a gente está falando sobre o pão. A gente precisa valorizar mais o pequeno produtor, valorizar mais aquele cara que está ali com aquela lojinha, vendendo aquele produto que ele faz de forma mais artesanal, que ele acredita que é um produto mais saudável. É isso que a gente tem que fazer para não seguir o que a propaganda quer que você siga. Que às vezes a gente pensa que é uma escolha nossa, mas não é. É uma escolha programada na nossa mente. Quase nunca é. Mas... Quase nunca é, né? A gente vive numa Matrix, né? Saia da Matrix. É. E você acha que a saúde financeira ela impacta na saúde física? Bastante. Mas você vê um monte de gente também que não tem saúde financeira e que é super saudável. Poxa, você vê assim, qual o esporte mais democrático que existe? Correr. Cara, a galera, você pega aqueles africanos lá que não tem nada, que corre descalço, corre pra também, caramba. Né? Então, Brasil, vamos chegar lá. O cara vem aí e deixa tudo que é americano e europeu pra trás. Pô, o cara não tinha dinheiro, o cara corria descalço, o cara ia pra escola correndo. Entendeu? A corrida é o esporte mais democrático. Cara, quanto porteiro corre pra caramba aí e deixa os riquinhos pra trás lá, e cheio de tênis especial, cheio de amortecedor. Então, assim, quem quer ser saudável, vai ser saudável com o que tem, no tempo que tem, da forma que pode ser. Porque tem muita gente rica que tem todo o acesso possível aos melhores alimentos que existem e escolhe os piores alimentos possíveis. Porque, vamos lá, o cara que é obeso, o cara tem dinheiro para comprar comida, tá? Mas não necessariamente esse cara está nutrido. Então você tem dois espectros da desnutrição, que é aquela pessoa com anorexia, que todo mundo entende que é uma doença e precisa ser tratada, aquela pessoa está desnutrida. Mas tem um obeso que está lá cheio de quilos mortais em cima, mas se você for ver, cheio de caloria vazia que ele botou para dentro, mas nutricionalmente, aquele cara também está em perigo. Então você tem que tratar os dois como doença. Tá? E não necessariamente tem a ver com a situação financeira da pessoa. É claro que é uma pessoa que tem poucos recursos, não é? E trabalha muito e fica horas no trânsito para ir e voltar. Ela quer comer algo mais denso, mais calórico, não tem tempo de ficar fazendo saladinha. Mas se ela entender que é importante que ela agregue uma salada e fibras ali, mesmo que ela coma um macarrão, porque na dieta mediterrânea você come massa e tal, e come pão, e você come muita salada, muita verdura, na dieta francesa também. Então é isso, dá para você ser saudável nos dois lados, tanto com menos dinheiro, como com mais dinheiro. Você tem que saber fazer escolhas. Para isso seria interessante e fundamental que houvesse educação nutricional nas escolas, algo que não existe. O pessoal até acho que às vezes tenta, mas não consegue não. Agora eu estou fazendo já algumas perguntas, que tem até pergunta de seguidor aqui. Manda então, aí, manda aí o seguidor aí. A pergunta da Luciana Caulino. Oi, Luciana. Ela botou mais de uma aqui, tá? Você acha que a galera tá muito mimimi hoje? Acho que para quem a gente conversou até agora, dá para dar uma ideia que a galera tá muito mimimi, né? A galera tá muito assim, isso me ofende, entendeu? Cara, nada deveria te ofender. Responda na hora, entendeu? Porque se tudo te ofender, como é que você vai se defender? Porque nem sempre vai ter alguém para te defender. Quem vai te defender? O Estado vai te defender, mas o Estado não está presente sempre, entendeu? Então você tem que enfrentar mesmo os desafios na sua frente. Se a gente fosse mimimi, a gente estaria até hoje no alto de árvore. Nossos antepassados não enfrentaram todos esses perigos e desafios. Os caras enfrentaram a Era do Gelo. Os caras tiveram que brigar com tigre e dente de sabre, correr nas savanas de leão, acordar no meio da madrugada preocupar se tinha um urso por ali, arrancar o urso da caverna para poder viver dentro da caverna, enfrentar mares e oceanos com tubarão branco para chegar em outros continentes, com mimimi. Então a gente tem que ser mais forte. É isso. E você acha que existe algum problema dessa galera que está competindo muito de wellness? Wellness, né? Assim, vamos voltar para a história do wellness. O wellness surgiu na categoria do fisiculturismo para agregar mais, não é? É uma categoria interessante, né, que traz corpos bonitos e chama mais telespectador, tal.
para os eventos. Mas vamos combinar wellness, só para explicar para a galera que está vendo, é uma categoria mais... É uma categoria feminina. Feminina. Era uma categoria feminina, mas como a coisa está meio cruzada hoje em dia, está começando a mudar isso. Então o wellness surgiu como uma categoria feminina, é a categoria daquela mulher que tem aquele corpo bonito de praia. Ela não é muito malhada, ela não se empenha muito assim numa dieta X e tal, como a categoria biquíni. Onde ela... Era para ser, mas ainda é isso? Não, ainda é isso. O wellness é isso, ele surgiu para isso. Então é aquela mulher que tem aquele corpão de praia, claro que é uma mulher que ela cuida da dieta dela, ela dá um treino, né? Mas ela é o wellness, né? Aquele corpo assim legal de praia. É o wellness. E deu super certo, a categoria cresceu a beça e tal. Eu apoio o wellness, nada contra, sou a favor, mas assim, em termos de dedicação esportiva, porque o fisiculturismo, né, você subir no palco, é um esporte muito... O cara tem que ser samurai, né? O homem e a mulher tem que ser samurai para enfrentar aquilo. O wellness é mais confortável, né? Mas eu acho uma categoria muito bem-vinda e tal. Surgiu agora, esse ano, uma polêmica muito grande no esporte, que é a categoria homem wellness, né? Se não precisasse esforçar muito, nessa aí eu poderia entrar, hein? Bota não vou entrar no canal. Léo Wellness. Mas e na galera que compete mesmo? Talvez ela estivesse querendo botar mais em cima disso. A galera que compete mais pesado. Você teria algum problema nisso? Você vê algum problema nisso? Eu não vejo, não, mesmo porque tem muita categoria, agora, inclusive, até a categoria dos caras que competem mais pesados, né? Tiveram que dividir isso também, porque estava chegando no nível... chegou no nível muito boçal, né? Muito monstruoso, né? E para você chegar no nível daqueles ali, o risco, a saúde é muito grande, né? Tanto é que a vida de atleta dos caras é muito curta, e assim que acaba a vida de atleta dos caras... Os caras continuam treinando, tá? Isso para aqueles que sobrevivem, né? Ali é darwinismo total, né? O princípio da evolução das espécies. O cara mais preparado para sobreviver àquela situação extrema ali, né? Então já tem uma categoria assim mais classic embaixo. Eu acho que tem que ter todas as categorias mesmo, esse negócio tem que ser amplo mesmo. Dudu, para finalizar então o programa aqui, que foi muito bom, e o mais longo até então, para finalizar, você tem algum recado, alguma mensagem que você quer deixar para a galera aí? Um momento fazer a diferença para alguém? Para alguém? Olha, sempre acredite em você, nunca desista, seja feliz. Ah, mas o que é a felicidade? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Às vezes procura a felicidade onde não está, ou quer se mirar em algo ali artificial, em rede social. Cara, seja feliz da sua maneira, porque não existe um conceito certo de felicidade. E sempre vá além, entendeu? Você nunca vai ser fraco o suficiente, nunca vai ser magro o suficiente, nunca vai ser gordo o suficiente, nunca vai ser velho o suficiente. Você tem que sempre que sonhar, ir além. Não há limite. Você, quando tiver com 20 anos, tem que pensar, o que eu vou fazer quando eu estiver com 40 anos? Quando eu tiver com 40 anos, pensa o que eu vou fazer quando eu tiver com 60 anos? Quando tiver com 60 anos, faça projetos. O que você vai fazer com 70, 75? Porque a pessoa de 60 anos hoje é a pessoa de 40 anos, há pouco tempo atrás, num passado recente. Hoje eu tenho 54, faço 55 esse ano. Eu já estou fazendo planos para o que eu vou começar a fazer de diferente quando tiver com 70. Então eu acho que isso tem que guiar a sua vida, porque você tem sempre que sonhar. Porque quando você para de sonhar, você para de viver. Por aí mesmo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem à vontade para mandar as perguntas de vocês, inclusive para o Duda aqui nas nossas redes sociais, tá? E falando em redes sociais, quem que você quer ver aqui? Você pode indicar alguém, é só colocar lá para que a gente vai procurar a pessoa, principalmente se for do Rio, né? Mais fácil, para a gente estar convidando para fazer parte, você está conhecendo um pouco mais dessa pessoa. Pergunta lá no Insta, também qualquer pergunta que eu também ou eu respondo, ou o Duda responde, ou o próprio convidado que for vir vai estar respondendo para você. Então, se tiver gostado, quem ficou até aqui, pode seguir a nossa página, curtir, comentar, compartilhar para quem que você acha que, né, vai gostar também. E seja bem-vindo. Bora para a mesa. Tudo bem? Obrigado, gente.